Shabbat Shalom, 10 de Tevet, 10 de Shevat, Shevat é o mês, Shevat, 10 de Shevat, 5.784, a contar da criação, e dia 20 de janeiro de 2024, a Era Comum. Estamos aí à tarde com a Torá no sagrado dia do Shabbat, para o encerramento da nossa Parashá da semana, onde nós vamos concluir então a Parashá Bo, que significa venha, né? Hoje é o sagrado dia do Shabbat, portanto estamos no sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. Hoje nós vamos concluir então a morte dos primogênitos e as duas leis, né, que os dois preceitos que Hashem ele deu ao povo judeu para cumprirem e terem méritos, né, para saírem da terra do Egito. Por isso, nosso Rebbe, ele nos fala sobre a questão da fé na redenção e também fala por amor, né, às crianças, né, o que significa isso que o Rebbe está ensinando aí nesse sentido, né, por amor às crianças, pelas crianças. Aí nós vamos ver que ordenança está relatada através de Hashem para com as crianças, né? O aprendizado das crianças. Então, a morte dos primogênitos, né? Vai ser concluída então a 10ª e última praga, a reação do Paró e os seus generais, bem como os seus ministros, os seus conselheiros, os seus feiticeiros e companhia limitada, e lembrando o êxodo, né, do Egito, né? E aí nós vamos ver aí as leis adicionais para o sacrifício de Pêssar, né, que temos aí, e vamos ver aí os conselhos, né, que Rashi traz para nós dentro desse aspecto do final, do encerramento da Parashá Bo, né? Vamos aí mandar, né, um shalom, shalom para os nossos amados, né, que estão aí conectados conosco. Nós temos aí o William Brazul e a esposa Bia Vicente, de Piratininga, que é a nossa região de Bauru. O Marcelo Boeira, São Paulo, capital. Carla Gomes, Santo André, Grande São Paulo. Sila Silva Pinho, Rio Branco, lá no Acre. O Walter Riso, o Lino Ribeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos aí o Edgar Sá Pessoa Filho, ele reside em Rio Maior, em Santarém, né, em Portugal. Então, Edgar Sá Pessoa Filho e família, lá de Rio Maior, em Santarém, Portugal, o nosso Shabbat Shalom. O Nelson Lafayette Pontes, de Sorocaba, interior de São Paulo. O Manuel Gutierrez Lins, da cidade de Guajará Mirim, em Rondônia. O André Moura, Rio de Janeiro. A Terezinha Carvalho. Núbia Rejane da Conceição Branca, Brasília, Distrito Federal. Dom Leon Graço, né, Rio de Janeiro. Ayrton Freitas, Manaus, Amazonas. A Rose Xoxolo, Rio de Janeiro. Marcos Anselmo, de Bananeiras, Paraíba. Temos o Júlio Mota, da cidade de Chiapas, lá no México, né? Então temos aí o Júlio Mota, lá do México, na cidade de Chiapas. Maia João Henrique, Belém, do Pará. O Luciano Bar Emanuel Picon, né, e a esposa Jaqueline, lá de Osasco, Grande São Paulo. O Marcos e a esposa Amanda Mendes. O casal também, Robson e Cristina Torresan, eles residem em Laitosville, né, em Montgomery, na Maryland, lá nos Estados Unidos, né? Então, Robson e Cristina e família, lá nos Estados Unidos, o nosso Shabbat Shalom, né? Temos aí o Valdilson Baiano e o Sidney do Vale, lá da cidade de Pinhais,
no Paraná. O Ricardo Antônio, da cidade de Juru, Paraíba. O Ricardo Antônio é um dos primeiros, né, seguidores aí da Tarde com a Torá, da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, antigo o Ricardo Antônio. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife. Temos a Vilma Guermandi, né, aqui de Pirajuí, a mãe do Danilo, né, e a sogra da Thaís, né? O Danilo e a Thaís são os pais do Murilo, o Pequeno Príncipe, e da princesa cor-de-rosa Sofia, né? Baruch Hashem. E a Thaís, né, a filha da Inês Martins, também aqui de Pirajuí, a nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, São Paulo. O Elias da Silva, Rio de Janeiro. O Valdeli Lima, de Piauí, né? O casal Maristela Maciel Correia e Ronaldo Pereira Moreira Correia, da cidade de Raul Soares, lá em Minas Gerais. A Nayara Bauer Oliveira, Rio de Janeiro. A Teresa Jacinto Ribeirão Preto. Zuma Siqueira, Renata Pires, né? E Paulo, aqui de Pirajuí, da nossa Sinagoga Bnei Noach Regional. E Aritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile. Djalma de la Vedora, né, da cidade Terra Boa, lá em Campo Mourão, no Paraná. A Aparecida Castro, a Luciana Rodrigues Marília, a Manuelita Santos Lemos, o Valdecir Lazarete e a Ana Eustáquio Manaus, né? Que são aí as que sempre estão conectadas conosco, né? O Anderson Gonçalves, a Maristela Maciel já mencionamos, a Roseli Carvalho de Santa Catarina, está por aí, e a Inês Martins também já citada por aqui, né? A Chesca Matos, né? E família ali da cidade de Eusébio, Ceará, também conectada aí, Baruch Hashem, né? Então, amados, nós temos aí na nossa aliá de hoje, encerrando a Parashá da Semana Bo, no livro de Êxodo, nós temos aí então Bo, que significa venha. E a mensagem inicial da nossa Parashá semanal foi exatamente que Deus, quando diz a Moshe venha, significa que, entre aspas, numa linguagem humana para entendermos, né, significa que Deus já estava lá no palácio do faraó e chamou Moshe, venha, eu já estou aqui, estou esperando você, venha rápido, né? Então significa que Deus nos chama realmente para combatermos o mal, né? Erradicarmos o mal, né? E nós temos os 5 passos para isso: Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a Tzedakah, né? É a forma de nós enfrentarmos o mal e erradicarmos o mal e trazermos cada vez mais luz e presença divina. E assim nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, né? As nossas armas são celestiais, são espirituais, né? E nós precisamos estar constantemente firme na nossa jornada para erradicar o mal. Um ato de obediência a um preceito divino, aonde você está, traz uma grande luz. E assim cada pessoa em cada lugar do planeta que vai praticando uma simples mitzvah, um simples mandamento, ele vai trazendo mais luz, mais presença divina, e o mal vai sendo erradicado. E isso está ao nosso alcance, e nós podemos assim o fazer. E aí nós vemos também nessa Parashá da Semana Bo, né, as últimas 3 pragas, né, e nós chegamos agora na 10ª praga, morte dos primogênitos sobre todo o povo egípcio, né? Todo o povo egípcio, bem como também as criações, né, do Egito, todo primogênito será também, sem sombra de dúvidas, morto, né? Então, nesse sentido,
as 3 últimas pragas vêm encerrar realmente os grandes atos milagrosos de Deus no Egito, para que o faraó, o Paró e todo o Egito, como também todas as 70 nações existentes nesse momento, naquele tempo, saibam que só o Deus de Israel é Deus, que só o Deus dos hebreus é o único e verdadeiro Deus, aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, aquele que é incorpóreo, ele não se incorpora em qualquer figura humana, por isso não existe questão de menino Deus, o jovem Deus, o adulto Deus, e que se encarnou num espetáculo mirabolante, né? Onde vem aí nascer e crescer, e nesse sentido aí dizendo que é o menino Deus, é o homem Deus, é o filho do homem, e na realidade não o é, porque Deus é incorpóreo, né? Não existe nada, absolutamente nada, que possa ser comparado a ele, e muito menos não existe nenhum vaso, por assim dizer, em que Deus venha se personificar, né? Venha se incorporar, né? Então, por isso, realmente não há qualquer possibilidade de Deus se materializar numa figura humana, né? E nascer, entre aspas, né? Sem realmente o sêmen masculino, para poder encontrar o óvulo, fecundar e assim nascer uma criança, ok? Então isso daí não está de acordo com as escrituras, e isso é impossível, isso não é nada bíblico, nada de Torá, isso é invenção dos homens, né? E aquele ditado, né? Uma mentira batida durante 2000 anos, né? Fica difícil de sair da cabeça das pessoas, né? Então, as pessoas precisam raciocinar, né? E precisa realmente colocar o seu raciocínio para trabalhar, né? Afinal de contas, você tem uma massa encefálica aí que não é para ficar de enfeite interno dentro da cabeça. É para pensar, é pesquisar, é estudar, é procurar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, né? Então, é para ser usada a massa encefálica, não é para ficar aí ocupando espaço no interior da cabeça, não, né? Então, é essa questão aí. Então, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus do povo judeu, né? É aquele que, de fato, ele é incorpóreo, ele não se materializa em hipótese nenhuma, ele não nasceu, não cresceu, não morreu, não ressuscitou, né? Ele é o que ele é, ponto final. Ele é Ein Sof, ele é aquele que é sem limites, né? Então ele é o infinito, né? E o infinito não tem como se materializar num corpo humano, ok? E um outro detalhe, né, amados? O sacrifício que nós estamos vendo aqui nesses dias, em que Deus está pedindo para o povo judeu fazer, é exatamente o sacrifício do cordeiro, né? E esse cordeiro aqui não é um sacrifício para perdão de pecados. Deus nunca pediu cordeiro para perdão de pecados, ok? Normalmente era usado até uma cabra para perdão de pecados. Também era usado um bezerro. Também era usado farinha para perdão de pecados. Também era usado como fruto dos nossos lábios em confissão a Deus de arrependimento dos nossos pecados. Davi mesmo, ele fala num dos seus salmos que se Deus ele quisesse sacrifício para perdão de pecados, ele teria feito por causa dos seus pecados, mas ele não fez. Por quê? Porque ele viu que a techuvá, né, o retorno de Davi a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento foi verdadeiro. Então, só a techuvá de Davi foi o sacrifício para perdão de pecados, né? E Oséias fala, né, sobre a questão do fruto dos nossos lábios, que são o quê? As nossas preces, a nossa confissão a Deus de arrependimento dos nossos pecados, são sacrifícios que exatamente Deus aceita para perdão de pecados.
Então, sobre essa questão que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, está fora do contexto das Escrituras, ok? Então, nós temos aí na nossa aliada de hoje, né, capítulo 12, a partir do versículo 29 até o capítulo 13, verso 16, que é exatamente o encerramento da nossa paraxá da semana. Então, no capítulo 12, a partir do verso 29, nós temos exatamente aí sobre a questão da morte dos primogênitos, como está escrito, né? Era meia-noite e Deus e sua corte matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que sentado em seu trono, até o primogênito do prisioneiro no calabouço, assim como todo primogênito de animal. Tudo que era primogênito na terra do Egito e que era pertencente aos egípcios, todos eles morreram, né? A morte dos primogênitos, ok? Então, o faraó se levantou de sua cama nessa noite, ele juntamente com todos os seus servos, todo o Egito. Houve um grande clamor no Egito, já que não houve uma casa onde não houvesse um morto. Ou seja, a noite era tétrica no Egito, e em cada casa egípcia havia um morto no mínimo, né? Havia um morto no mínimo. Então, houve realmente grande clamor de tristeza e choro em todo o Egito. E então o faraó foi pressionado pelos seus generais, ministros, conselheiros, feiticeiros e companhia limitada, né? E nesse sentido aí, então, o faraó, ele mesmo foi atrás de Moshe, né? Então, o próprio faraó, ele foi atrás de Moshe para buscá-lo, para realmente dar o último recado a Moshe, e que foi a ordem realmente para sair do Egito, ok? Chegando por aí a Adriane Halush, lá da Flórida, dos Estados Unidos. A Adriane e toda a família ali na Flórida, o nosso Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Então vejam bem como está escrito no versículo 31 do capítulo 12. O faraó chamou pessoalmente Moshe e Arão. Há um midrash que diz que o faraó, ele foi com a sua carruagem até Goshen, onde estavam morando os judeus. E ele chegou lá em Goshen, então tinha crianças na rua e viram a carruagem do faraó, e o faraó perguntando: onde mora Moshe? Onde mora Moshe? Então as crianças falavam: mora ali. Ele chegava em tal lugar e não era ali onde Moshe morava. Aí ele perguntava para as outras crianças: onde mora Moshe? E mora ali, naquele outro lugar. Então, por um tempo fizeram o próprio Paró como palhaço nessa história toda. Mas aí, finalmente, encontrou uma criança que deu o endereço correto, ele encontrou Moshe, e aí ele chamou pessoalmente Moshe, né, como diz o verso 31. Moshe e Arão, durante a noite, disse: levantem-se e saiam dentre meu povo, também vocês e os israelitas. Vão e sirvam a Deus como vocês pediram. Levem seus rebanhos e seus gados, como vocês disseram, e vão. Abençoe-me também, para que eu não morra, sendo eu também, né? Ele pede uma bênção para ele: abençoe-me também, para que eu não morra. Então, o verso 33, os egípcios pressionaram o povo a se apressar e a deixar a terra, porque eles disseram: nós estamos todos morrendo, né? Então, para o povo egípcio significava, quanto mais tempo o povo judeu permanecesse no Egito, mais egípcios morreriam, né? Então, vão embora apressadamente. Mas aqui nós temos alguns aspectos interessantes, né? Já foi comentado sobre a questão da meia-noite, né? Deus falou para Moshe que a meia-noite exatamente seria o início da praga sobre todo o Egito, né? Desde dos seres humanos egípcios até os seus animais, todo primogênito morreria, ok? Houve um grande clamor, uma grande lamúria, uma grande angústia em todo o Egito por causa da morte dos primogênitos, que em cada família tinha, e em cada casa havia ali, no mínimo, um morto, ok?
E então o Paró, ele procurou Moshe e Arão, e aí o Paró diz, vamos observar o que o Paró diz, como está na Torá, Êxodo capítulo 12, verso 31 e 32. Então vejam bem, o Paró disse a Moshe e a Arão, levantem-se e saiam dentre meu povo. Ou seja, ele está dizendo para Moshe e Arão, levantem-se e saiam do meio do meu povo. E em seguida, vocês e os israelitas, todo o povo. Então, primeiramente, o Paró se dirigiu à liderança do povo judeu no Egito, Moshe e Arão. Mas disse, não é só para vocês irem embora, só vocês dois não. Levem todos os israelitas, que não fique um aqui no Egito. Em seguida, diz o Faraó, vão e sirvam a Deus como vocês pediram. Então, até aqui, o Paró ele estava recusando os pedidos de Moshe e de Arão. Agora, o Faraó diz, como vocês pediram, vão e sirvam a Deus, o seu Deus. Mas em seguida ele diz também, verso 32, levem os seus rebanhos e seus gados, como vocês disseram. Ou seja, agora o Paró estava atendendo plenamente todo o pedido que Moshe e Arão fizeram a ele, de os homens, as mulheres e as crianças e todos os rebanhos e gados saírem do Egito para servir a Deus. E aqui agora o Paró diz, saiam você, Moshe e Arão, todos os israelitas, homens, mulheres e crianças, e os idosos, obviamente, né? Bem como também vão e sirvam a Deus como vocês pediram, do jeito que vocês pediram. Bem como levem todos os seus rebanhos e seus gados, como vocês disseram. Então agora, plenamente, os pedidos de Moshe e Arão são atendidos e Moshe autoriza a saída do povo judeu. Porque em seguida o Faraó diz, e vão. Então aqui o Faraó estava dando autorização explícita. O povo judeu estava autorizado a sair do Egito. E disse, vão apressadamente. Mas no encerramento do diálogo entre o Paró e Moshe e Arão, o Paró pede misericórdia. Olha que interessante. Então, na parte B do versículo 32 do capítulo 12, o Paró diz, abençoe-me também. E por que o Paró ele pede misericórdia para Moshe e Arão? Por que o Paró pede a misericórdia para que ele seja abençoado? Porque o Faraó, ele era primogênito. Então ele sabia que a praga iria atingi-lo. Primeiro estava morrendo todos os primogênitos do Egito, para ele ver que só Deus de Israel é Deus. Para ele ver que o Deus dos hebreus é só ele Deus. Para ele ver que os deuses do Egito são todos nulos, que toda idolatria cai por terra diante do único e o verdadeiro Deus. Que o Deus de Moshe e Arão é o único e o verdadeiro Deus. E ele sabia que logo em seguida dele contemplar tudo isto, a morte viria sobre ele também, porque ele era primogênito. Então aqui ele pede misericórdia para Moshe orar a Deus para poupar a vida dele, porque o seu filho primogênito já tinha ido também para a cova, o modo de dizer, mas já estava morto. E os primogênitos do Egito todos estavam morrendo. As notícias que chegavam ao Paró, né, o Faraó, eram que todos os primogênitos do Egito estavam mortos. Seus generais tiveram com ele
o meu filho primogênito morreu, ó Faraó. Os seus ministros, mesma coisa. Os seus feiticeiros, mágicos, conselheiros, ministros e companhia limitada, todos foram ao Faraó e disseram: o meu filho primogênito está morto. E o Faraó pôde também dizer: o meu também está morto. E então o Faraó diz a Moshe: abençoe-me também, para que eu não morra, porque eu também sou um primogênito. Entendeu? Lembra quando a gente sempre bate numa tecla aqui dizendo: o mal tem data de validade, o bem é eterno? O mal tem validade. Diz o salmista: eu quase pereci porque eu olhei para o perverso e vi que ele progredia, que ele prosperava, que ele não estava nem aí com a morte dos inocentes. E ele prosperava. Quase que eu pereci ao olhar para o perverso e cobiçar a sua posição. Mas aí, quando eu entrei no santuário de Deus, ele me mostrou o fim do perverso. Ele anda por terrenos pantanosos e escorregadios, e o precipício é o seu fim. Então, o mal tem data de validade. Você pode olhar o perverso, seja em qualquer nível ou em qualquer posição social e política e religiosa e companhia limitada, que é um perverso, ele tem data de validade. Ele tem um momento que ele bate no ponto final. E ele permanecendo um perverso, a sua derrocada vai ser grande. O Faraó, ele ainda foi inteligente, porque todo o Egito estava perecendo, praga após praga. E agora, na última praga, ele viu que todo o Egito estava simplesmente, de uma certa forma, estava morto e destruído. E ele clama por misericórdia, foi o que salvou a vida dele. Porque ele reconheceu que só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, os quais Moshe e Aharão viviam falando, era o único e o verdadeiro Deus. E ele sabia disso. Ele precisava recorrer à misericórdia divina para que ele também não viesse a morrer. E ele foi poupado, porque naquele momento ele confiou plenamente no Deus de Moshe e de Aharão, no Deus do povo judeu, e pediu misericórdia, e ele foi atendido. Então, o perverso, na hora que bate o ponto final, ele ainda tem alguns segundos a mais para poder fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Nem se for momentaneamente como foi o Faraó. Mas naquele momento a sua techuvá foi verdadeira. Por quê? Porque ele recorreu ao único e verdadeiro Deus. E como está escrito, Deus não rejeita aqueles que o procuram, aqueles que o buscam. E naquele momento o Faraó, ele buscou a Deus. Ele buscou a Hashem. Ele buscou o único e verdadeiro Deus. E Deus mostrou para ele a sua misericórdia. Na continuidade da sua vida, ele não permaneceu na techuvá. Ele voltou a ser um perverso. Mas aí era o problema dele. Entendeu? Mas, vejam bem, que o perverso, ao atingir o ponto final, ele tem alguns segundos para decidir. Ou céu ou inferno, no linguajar popular que todo mundo conhece. Ou, melhor ainda, ou vida ou morte. Então, por isso, não se deixe influenciar pela vida dos perversos. Eles têm data de validade. E a qualquer momento, cada um deles vai atingir o ponto final. E a sua derrocada será grande e terrível. Porque o mal
tem data de validade. O bem é eterno. Então disse o faraó, abençoe-me também, para que eu não morra. O verso 33 do capítulo 12, os egípcios, o povo egípcio, né, pressionaram o povo a se apressar e deixar a terra, porque eles disseram, nós estamos todos morrendo. Então o próprio povo egípcio procurou acelerar a saída do povo judeu. E foi nesse momento que o povo judeu começou a pedir ouro, prata, bronze, pedras preciosas, roupas preciosas, etc. e tal. E o povo egípcio, mais do que depressa, foi dando. Mas vão embora. Está aqui ó, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, está aqui o melhor da nossa terra, o melhor das nossas riquezas, o melhor das nossas vestimentas, está aqui, mas vão embora, nos deixem, porque nós, o povo egípcio, nós estamos todos morrendo. O Egito está morrendo, o povo está morrendo. E o povo saiu riquíssimo dali, sem sombra de dúvidas, né? Então, os nossos mestres, junto com os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, fala, quando o mundo não judaico e até mesmo aqueles do mundo judaico que se desviaram do modo de vida judaico, desafiam um judeu observante e praticante e dizem, você é como nós, vive em um mundo materialista, no meio de uma sociedade altamente competitiva, enfrentando uma luta desesperada para a sobrevivência econômica. Como você pode escapar e se submeter, de se submeter à idolatria da terra, seja esta o dinheiro ou o medo de ser diferente? Como você pode ser fiel aos códigos e preceitos da Torá, que sobrecarregam sua vida e limitam sua competitividade a todo momento? A resposta é Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, que significa a saída do Egito nos dá a dica. Uma resposta das características fundamentais, que é a mensagem de Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, é bitachon ilimitado, ou seja, a confiança absoluta na providência divina, que encontrou tal expressão pungente dentro de um evento histórico, o êxodo do Egito. Uma nação inteira, homens, mulheres, crianças, contando milhões de pessoas, de 3 a 5 milhões de judeus, deixando de boa vontade um país próspero e bem estabelecido, com toda a sua farturas e bênçãos materiais, e sai em uma viagem longa e perigosa, sem provisões, mas com confiança absoluta na palavra de Deus, transmitida por Moshe Rabbeinu, o mestre Moshe. É como no caso de Yetziat Mitzrayim, quando os judeus responderam ao chamado divino e seus preceitos, desconsiderando os pensamentos comumente denominados racionais e romperam com o passado negativo. Verificou-se que foi precisamente a aplicação deste princípio em suas vidas que lhes trouxe ao verdadeiro caminho para a felicidade, e não só espiritualmente, recebendo a Torá e se tornando o povo escolhido e uma nação escolhida, uma nação santa para Deus, mas também materialmente recebendo a terra prometida, de onde jorra leite e mel, com bênçãos espirituais e bênçãos materiais, e tudo em abundância. Ou seja, como realmente proceder diante de um mundo tão competitivo, cruel, sagaz, traidor? Como sobreviver a esta sociedade tão depravada, deprimida e bem como corrupta?
A resposta está exatamente em Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. Quando o povo saiu apressado do Egito, eles não tiveram tempo de providenciar provisões, porque o povo egípcio, o faraó e os seus exércitos, foi expulsando o povo do Egito. Por isso que a massa que estava para fazer o pão não chegou a crescer. Foram as primeiras matzot de Pesach que a história bíblica conta. Saíram com as bolachas de matzá para o deserto. E saíram todos do Egito para uma terra prometida que eles não sabiam onde ficava. Então, Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, veio mostrar exatamente o bitachon ilimitado, a confiança absoluta em Deus. Isso fez com que eles saíssem do Egito. E essa é uma lição que nós precisamos aprender dentro desse aspecto. Saímos do nosso Egito e termos bitachon ilimitado, confiança absoluta em Deus, o provedor das nossas vidas, para que nós não venhamos cair na cilada, nas armadilhas do tempo presente, onde você pode sucumbir, melhor dizendo, você pode sucumbir às ciladas desse tempo presente com as suas armadilhas, para que você abandone os preceitos de Hashem, principalmente para nós as 7 leis de Noah e as suas ramificações, e você adentrar na idolatria, no materialismo, você não amar o seu próximo como a si mesmo, você subir socialmente falando ou profissionalmente falando, pisando na cabeça das pessoas, traindo as pessoas, fazendo jogo sujo com as pessoas. Ah, mas fizeram comigo. Não tem problema. Quem é o teu provedor? Quem é o teu provedor? Essa é a questão, essa é a chave para nós aprendermos o Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. Nós não podemos ficar presos no Egito. Entre outras coisas, o que significa? Eu não posso ficar preso do meu salário. Eu não posso ser prisioneiro do meu trabalho, do meu emprego, seja ele qual for. Eu não posso ser escravo do meu soldo mensal que eu ganho. Eu tenho que confiar que todo provimento vem de Deus e não do patrão, do chefe, etc, etc, etc. O provimento vem para cada um de nós da parte de Deus. Isso é bitachon, confiança ilimitada em Deus, que Ele proverá para si. Então, nós precisamos nos libertarmos do nosso Egito, achando que a minha posição social, o meu trabalho, o meu emprego, a minha posição, seja ela política, seja ela social, seja ela diante de uma sociedade, de uma comunidade que você possa estar ocupando, você pode ser materialmente falando e financeiramente falando muito rico. Mas você não pode ser escravo destas coisas. Você precisa se libertar dessa idolatria. Você precisa se libertar do seu Egito pessoal, profissional e qualquer outra função dentro desse aspecto aí. Então é isso que vem nos trazer realmente Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. É assim que nós vamos nos encaminhar realmente com confiança absoluta na providência divina, e é assim que nós encontramos a verdadeira felicidade. Quem já experimentou perder posição social, quem já experimentou perder o seu trabalho fixo, quem experimentou perder realmente o seu bom salário, uma boa posição dentro da sociedade e ficar com uma mão na frente e outra atrás, sabe exatamente o que é saída do Egito.
porque confia plenamente na providência divina. Não tem o que e quem socorrer. E quando nós passamos por essa experiência, nós compreendemos o que significa bitachon, confiança ilimitada na providência divina. Então, precisamos nos libertar deste giro. E esta é a mensagem que traz para nós realmente esse momento precioso da saída do nosso povo da terra do Egito para uma terra prometida que eles não sabiam onde que eram, quanto tempo iriam andar, quanto tempo iriam viajar pelo deserto abrasador, mas eles foram com bitachon incondicional, eles foram com confiança absoluta na providência divina. É assim que nós encontramos a verdadeira felicidade, porque ela provém do dono de tudo e de todos, provém do Rei dos Reis dos Reis. Nada se compara a ele, e muito menos nada é superior a ele. Por isso, o famoso ditado, Deus é tudo, tudo é Deus. Ou seja, tudo depende de Deus. E Deus é exatamente a fonte essencial para todas as coisas, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, saiamos do nosso Egito pessoal, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para levar outras pessoas a saírem do seu Egito pessoal e servirem a Deus no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isto é felicidade, ok? Então, por isso, assim também é hoje e sempre, em virtude da lei divina que é chamada de Torat Haim, ou seja, a Torá da vida, a lei da vida, o ensinamento da vida e das suas mitzvot, através dos quais os judeus e os não-judeus, os Benei Noach, vivem e experimentam em suas vidas diárias, indiferentemente dos seus passados. O judeu se une ao Criador e Mestre do Universo e se libera de todas as restrições naturais e das suas limitações e alcança sua verdadeira felicidade materialmente e espiritualmente. Seguindo o exemplo do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, a palavra é a mesma. Desta forma, nós nos unimos ao nosso Criador e Mestre do Universo. E dessa forma, nós somos liberados de todas as restrições naturais e suas limitações e alcançamos sua verdadeira felicidade materialmente e espiritualmente. Então, se nós queremos ser felizes, nós não podemos ser escravos da nossa posição social, do nosso salário, da nossa... tudo que nós possuímos materialmente falando e financeiramente falando e posição social. Nós não podemos ser escravos destas coisas. Nós temos que nos libertarmos do nosso Egito. Por isso, focado realmente no Eterno e na sua obra, é onde que nós precisamos estar arraigados. Naqueles 5 passos, Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, preces diárias, o nosso serviço diário para Hashem. Estudo da Torá e os seus mandamentos. Estudo das 7 leis de Noah ou universais e as suas ramificações e a de Sedaká, ofertas, doações, dízimos, atos de bondade, atos de caridade e assim sucessivamente. São dessas formas que nós nos libertamos realmente do nosso Egito pessoal e encontramos a verdadeira felicidade, tanto materialmente como espiritualmente. Porque quando nós agimos espiritualmente, ele vai nos acrescentando mais e mais virtudes espirituais. Quando nós mais e mais materialmente, nós somos doadores através da Tzedaká, mais e mais ele vai nos acrescentando para que nós possamos doar mais ainda. Porque esse é o propósito dele. Porque isso faz com que nós sejamos felizes e ele quer que sejamos felizes através desses 5 passos que nós podemos exercer no nosso dia
a dia, entendeu? Então, por isso, seguindo as lições de Yetziat Mitzrayim, né? Ou seja, a saída do Egito, as lições da saída do Egito. Então, por isso, amados, nesse encerramento de Parashá semanal e nesse encerramento na preparação para para a finalização do nosso Shabat, a Havdalah, né? Que essas lições possam ficar bem gravadas em nós. Há muitas outras lições para aprendermos aqui, não restam dúvidas, né? Mas, enquanto Mashiach não se revela, nós temos tempo para aprender. E nós não temos como aprender tudo de uma vez, senão vai nos dar congestão. É muita coisa para aprendermos. Mas que fiquemos com aquilo que é básico do momento. E que nós possamos vivenciar esta realidade, essas reflexões, esses ensinamentos, para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. Ok? Baruch Hashem. O encerramento do Shabat hoje será às 19h35, né? Diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. Estaremos transmitindo por esse canal, né, a Havdalah, o encerramento do Shabat. Por isso, fica aqui desde já o nosso Shavuot Tov, né? Uma separação do 7º dia para os 6 dias comuns, e que você possa viver esses 6 dias comuns como verdadeira pessoa livre, que encontrou a verdadeira felicidade. Os passos estão aí. É só seguirmos em frente nessa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento, mas a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém, para a redenção final. Shavuot Tov.